E aí, pessoal, beleza? Vamos lá para mais uma aula aí de geografia. Nessa aula tratando sobre a nova ordem mundial, multipolarização e globalização 1. Então, vamos lá para essa aula aí. Você já deve ter visto, né, em outra aula minha, ou viu isso em história, em algum outro momento aí, de que terminada a Segunda Guerra Mundial, até o colapso da União Soviética, nós vivemos aquele momento que ficou conhecido como Ordem Mundial ou Antiga Ordem Mundial. Você já estudou isso, mas sabe que nesse período nós tínhamos então a divisão do mundo muito concentrada oeste e leste. A parte oeste, coordenada pelos Estados Unidos, de identidade capitalista, e o lado leste, pela antiga União Soviética, capitaneado pela Rússia, né? Então de identidade socialista. Então, nessa época, nós tivemos o período da chamada Guerra Fria, a corrida armamentista, a espionagem, né? Nós tivemos toda essa situação. Então, esse foi o momento da antiga ordem mundial. Terminada a antiga União Soviética, o mundo vai assumir uma identidade muito mais aberta, capitalista, né? E aí nós entramos naquilo que foi conhecido como Nova Ordem Mundial. Bom, essa nova ordem mundial aí vai trazer algumas mudanças nessa disposição dos centros de poder e isso evoluirá até, claro, a atualidade que temos um mundo aí globalizado e tudo mais. Mas deixa eu só lhe contar aqui uma historinha. Eu assisti na TV um chamado especial com a declaração, então, do antigo líder da extinta União Soviética, Mikhail Gorbachev, anunciando a dissolução da União Soviética. Isso aconteceu no final do ano, ali, em 91. Quando veio a declaração do então presidente Bush, o pai do George Bush, que era presidente dos Estados Unidos, quando aconteceu os ataques de 11 de setembro, em 2001, o então Bush pai, ele vai fazer um pronunciamento. Então ele fala sobre o colapso da União Soviética, o fim da União Soviética, e ele diz, estamos entrando em uma nova ordem mundial. E a imprensa começa, claro, a usar esse termo. Então aí que foi cunhada, né, essa expressão assim, nova ordem mundial, ela passa a ser defendida. Claro que dizer que, né, o Bush inventou o conceito, ele e tal, mas saindo da boca dele, naquele momento, então isso começou a ser bastante assim defendido. A nova ordem mundial. Bom, esse pronunciamento dava conta do seguinte, que antigos medos, né, que nós tínhamos, guerra nuclear, veja, a opressão, né, do comunismo e tal, tinham ficado para trás, a Guerra Fria, tudo isso, e nós entraríamos num, claro que é o discurso do estadista ali, entraríamos num momento de progresso e tudo mais. O que, claro que depois nós tivemos aí uma série de dificuldades. Existe uma música curiosa do Caetano Veloso, né, que diz assim, alguma coisa está fora da ordem, fora da nova ordem mundial, né? Justamente por quê? Porque todas aquelas situações que muitas vezes foram pregadas, as grandes maravilhas que vinham ali em diante, claro que nós observamos ainda, claro, grandes dificuldades. Mas então veja, de 45 a 91 nós vivemos esse momento que foi conhecido então como ordem mundial, que era a divisão leste-oeste, hoje dada a nova ordem, antiga ordem mundial, e a partir de 91 então entramos na chamada nova ordem mundial. Características dessa nova ordem mundial depois do colapso da União Soviética. Ela vai ser multipolar. Por que essa situação multipolar? Antes nós tínhamos dois polos, Estados Unidos e União Soviética. Na nova ordem, né, aparecem três polos significativos. Os Estados Unidos, cuja grande influência direta, continente americano, a Europa, que na época já tinha, né, o mercado como europeu estabelecido, e em 91 é assinado o Tratado de Maastricht, que dá origem à União Europeia, que vai influenciar esta parte do globo, né, e o Japão,
que tinha uma influência grande aqui no Oceano Pacífico. Nessa época, a China estava começando, né, a realmente despontar como uma economia mais significativa. Eu já falo melhor sobre essa situação, mas vamos voltar aqui. Então, nessa época, o mundo passa a assumir um caráter multipolar. Deixa eu só comentar um negócio com você. Se apareceu, eu não vi, né? Mas o que acontece? A nova ordem mundial, ela é dada como um caráter multipolar, porque surgem esses três grandes blocos de influência, Estados Unidos, né, o Japão, Alexandre, mas aqui está Japão e China, já falo, Japão e a União Europeia. Muito bem. Mas também nós podemos ver essa nova ordem mundial como um caráter monopolar, um polo só. Você vai falar por quê? Porque se você for observar, na nova ordem mundial se assume um caráter muito capitalista, né? Veja, mesmo os países que ainda hoje, né, têm identidade socialista, né, mas a China entra como uma economia capitalista no jogo de mercado hoje, né? Cuba vem abrindo a sua economia, né? Muito fechado hoje a Coreia do Norte, mas veja, então tem até esse caráter monopolar. Mas se é a sua preocupação aí, claro, os vestibulares, as provas do Enem, pense aí, a nova ordem mundial, ela é multipolar. Então tá. Outra coisa também que acontece nessa nova ordem é a perda assim, da grande influência dos blocos militares. Quando nós tínhamos a Guerra Fria, a antiga ordem mundial, os Estados Unidos tinham, né, a sua organização, a OTAN, com os seus aliados, né, e a antiga União Soviética, o chamado Pacto de Varsóvia. Com o final, né, desse momento multipolar, oeste e leste, da antiga, né, ordem, o que acontece? O Pacto de Varsóvia dissolveu. E a OTAN, que continua, mas ela assume outras funções, né? Até já se pensou em acabar com a OTAN, a União Europeia já pensou em fazer a sua organização militar entre os países ali da sua união, né? daquele grande mercado e tal. Então hoje a OTAN já não tem mais tanto aquela função de combater o socialismo, o comunismo, né? Mas de preservar os interesses do bloco liderado pelos Estados Unidos e seus associados. Como já tivemos ameaças de instabilidades na Europa na guerra da Iugoslávia, depois a instabilidade lá na Líbia, né? Então nós tivemos esse tipo de situação, são atuações aí da OTAN. Então muito bem. Então a nova ordem mundial, ela tem esse caráter multipolar, falei, já não tem tanta importância a questão militar, mas muito mais agora, e nem ideológica, mas veja, porque o capitalismo se estabeleceu, né? Um liberalismo avança pelo planeta todo, então nós temos um caráter muito mais tecnológico, econômico, né? Um caráter, então, aí que se estabeleceu. Então, beleza. Outra coisa que eu quero que você observe, quando nós tínhamos a antiga ordem, ela era leste-oeste, a divisão principal. A nova ordem é multipolar, mas daí ela estabelece essa divisão norte-sul. Os países do chamado eixo do norte são os países mais desenvolvidos, industrializados, urbanizados, como você vê, Estados Unidos, Canadá, boa parte dos países da Europa, o Japão. Muito bem. E os países do sul, do chamado eixo do sul, quando a gente fala países do sul, estamos nos reportando ao quê? A países subdesenvolvidos, da América Latina, o México, claro, América Central e do Sul, né? Países aqui africanos, países do sudeste da Ásia. Tem uma coisa que é um pouco chatinha, mas é importante falar porque vestibulares já foram aí e tal. Quando você fala em um mundo norte-sul, não é exatamente a linha do Equador que faz essa divisão, né? Nós temos essa linha aqui, que separa o México dos Estados Unidos e daí os países, né, demais aqui da América, dos Estados Unidos e do Canadá. Essa linha passa pelo Mediterrâneo, separando a África, né, da Europa. Separando aqui os países, né, do Oriente Médio, dos países aqui da Europa Oriental e também
A Rússia daí segue pela Ásia, né, que tem um grau de desenvolvimento maior, influência, né, muito bem. Mas veja, quando você chega aqui, ó, por exemplo, na Península das Coreias, aí o que acontece? A Coreia do Norte é pobre, a Coreia do Sul é rica, certo? Então aí acontece uma coisa que a Coreia do Norte é do Sul e a Coreia do Sul é do Norte. Entenderam? Porque a Coreia do Norte é um país subdesenvolvido e integra o bloco dos países subdesenvolvidos do Sul. A Coreia do Sul é desenvolvida, então integra o bloco dos países desenvolvidos do Norte. Se você pegar aqui Austrália e Nova Zelândia, descaradamente no hemisfério sul, mas esses países integram o bloco econômico do Norte. Né? Então, depois que você viu isso, fica tranquilo, né? Mas, por exemplo, provas como da Federal de Santa Catarina já disseram assim, que o mundo multipolar apresenta uma divisão norte-sul, sendo a linha do Equador o marco cartográfico que estabelece o limite entre os mundos desenvolvido e subdesenvolvido. Não, veja, não é exatamente a linha equatorial. Beleza? Então vimos essa passagem lá da antiga ordem mundial para a nova ordem mundial. Muito bem, mas agora vamos fazer uma observação aqui. Se nós atualizarmos essa divisão, porque veja, essa produção aqui, acabou a União Soviética, é o que era observado, né? Ó, aqui a grande liderança dos Estados Unidos, a grande liderança europeia e a liderança japonesa. Se nós atualizarmos, aí isso aqui vale muito bem, né? Que eu fiz. Você pode ver, hoje o bloco oriental, voltado para o Oceano Pacífico, tem uma grande influência da China, né, que já ocupa o segundo PIB global, e do Japão. Né? Nós poderíamos citar outro país que tem uma influência significativa ali, a Coreia do Sul. Muito bem. E também, veja uma coisa, com o avanço, né, do modelo de globalização, nós temos áreas hoje do mundo que não são assim, centros econômicos, né, como os Estados Unidos, a União Europeia, o Japão, a China, mas que têm se destacado muito e têm influência. É o caso, por exemplo, do Mercosul. Né? É o caso, por exemplo, dos países do Oriente Médio, certo? É o caso da Índia, que vem com um crescimento econômico significativo. Né? Então, hoje, essa multipolaridade, ela tem aspectos secundários, né? Ela tem se tornado cada vez mais complexa, né? É isso que nós estamos aí observando. Mas, pensando aí nas provas dos vestibulares e tal, né, vale a pena sempre lembrar aquela história. Ó, a antiga ordem mundial, ela era bipolar, oeste-leste. E a nova ordem mundial, ela é multipolar, e daí tem mais essa divisão norte-sul. Então aí você viu a passagem da antiga para a nova ordem mundial. Beleza, beleza. Daqui para frente, nós vamos ver assim uma diversificação das áreas de influência, né, cada vez maior. Porque veja uma coisa, o continente africano, que de modo geral nós dizemos assim, é uma área subdesenvolvida, né, mas veja, o continente africano, por exemplo, a África do Sul, né, inclusive integra o chamado BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, é uma potência ali na região. Alguns países vêm recebendo investimentos da China, até como é o caso da Etiópia, que pretende resgatar a sua economia. Se nós pegarmos aqui, ó, alguns países do Sudeste Asiático, vêm passando por investimentos significativos, né? O Vietnã, a Indonésia também. Então, nós teremos uma diversificação. O mundo pós-pandemia vai mostrar também reações diferentes de retomada econômica. E isso pode, claro, mudar, né? O que hoje nós temos países que são mais desenvolvidos, outros menos, isso deve mudar de forma significativa. É possível que novas associações entre países, né, associações comerciais surjam, como existe até a especulação da associação do nosso Mercosul com a União Europeia. Então, o que acontece? Daqui para frente nós vamos observar uma diversificação disso.
cada vez, né, maior, mas é importante a gente fixar essas coisas, né, que estão aí nos manuais e as provas repetidas vezes já cobraram. Muito bem, vamos um passinho mais adiante. Outra característica dessa nova ordem mundial, né, que levou à globalização, é o estabelecimento dos chamados blocos econômicos. O surgimento dos blocos econômicos se deu, né, principalmente com o colapso da União Soviética. Isso vale a pena a gente assim conversar um pouquinho. Veja uma coisa, antes do final da União Soviética, o único bloco que vinha assim despontando era o mercado comum europeu, hoje já mais moderno, avançado, a União Europeia. Mas veja, o NAFTA é uma proposta pós, né, final da União Soviética, o Mercosul é uma proposta assim, outras associações que vieram, né, são propostas que surgiram depois. O próprio avanço da China, que eu dizia que eu falaria um pouquinho, também só é possível, né, com o final da União Soviética. Porque veja o seguinte, a revolução que foi estabelecida na China, a Revolução Chinesa, em 1949, ela contou com o apoio, né, da antiga União Soviética. Muito bem. Num primeiro momento, né, o modelo que se esperava implantar lá na China era um modelo muito parecido com aquele que estava na União Soviética. Só que o que acontece? Na época a China já tinha algo perto de 700 milhões de habitantes, a China tinha sofrido significativamente, né, na Segunda Guerra Mundial, aquela coisa toda, havia quadros de fome, então com a Revolução é observado e é tomada essa opção, né, de investimento na questão de agricultura, organização cultural do próprio país. Por isso que em 49, quando Mao Tse-tung, né, assume o poder depois da Revolução, aquela situação toda, o que acontece? Vem a tal da Revolução Cultural, né, que isola muito a China. E aí, veja, a China fica nesse isolamento até 1979, no final da década de 70. Eles ficam nesse isolamento. Só com a morte do Mao Tse-tung e a chegada de outro líder ali, que foi o Deng Xiaoping, ele resolve fazer a abertura, então permitindo investimentos estrangeiros na China, né? Ele cria as tais zonas de economia especial. Aí ele fala aquela famosa frase, né? Não importa a cor do gato, importante é que ele casse ratos. Aí a China começa a sua abertura. Mas veja, em função, né, do seu caráter socialista, o ambiente da Guerra Fria, esses investimentos começam, mas eles começam com certa resistência, né? Começam lentamente. Veja que nessa mesma época que a China decide fazer a sua abertura, é a época que Japão, né, muito associado aos Estados Unidos, é a época que os Estados Unidos decidem na região escolher algumas áreas que recebem fortes investimentos e dão origem aos chamados tigres asiáticos. Coreia do Sul, né, Taiwan, Hong Kong, Singapura. Veja, são áreas, né, próximas até a China que recebem esse investimento como reação. Era um ambiente da Guerra Fria, né? Taiwan, é sempre bom citar um pouco mais, veja, em Taiwan se refugiaram aqueles que não concordaram, né, com a Revolução de 49 do Mao Tse-tung, sob a liderança, né, do Chiang Kai-shek. Taiwan até hoje é uma parte, é território chinês, né, mas que tem uma certa autonomia. Durante a Guerra Fria a pressão é para que virasse um país, né, realmente independente. Hong Kong, que é território chinês, é administrado pela China, mas tem caráter capitalista, durante muito tempo foi controlado pela Inglaterra, a mesma coisa Macau ali perto, né, que era influenciado por Portugal. Então, o que acontece? A China só vai conseguir realmente alavancar os seus interesses com o final da Guerra Fria. Daí ela entra realmente, né, veja, com a globalização,
né, com essa redução das resistências, né, com a China se posicionando até na Organização Mundial do Comércio e dizendo que ela manteria uma estrutura político-administrativa de caráter socialista, né, centralizado, mas que ela queria ser vista no exterior como uma economia de mercado, né, como uma economia capitalista, aí sim, né, começam os grandes investimentos e a China vai crescer e vai participar ativamente aí do comércio internacional, como você sabe. Situações assim também vão favorecer a formação dos blocos econômicos, porque veja, antes havia assim um travamento, né, por conta da Guerra Fria, por conta dos medos militares. Então, a União Europeia foi um bloco se organizando, mas ele era todo, né, capitalista. Veja, ali a União Europeia, os países modernos, organizados, como França, Espanha, Portugal, Inglaterra, né? Num primeiro momento a parte capitalista da Alemanha, Itália, aquela situação toda. Mas veja, outras áreas periféricas tinham muita dificuldade, né, para fazer as trocas comerciais, ainda eram vistas como áreas fornecedoras só de matérias-primas, recebiam os produtos acabados. Com o final da Guerra Fria, aí esses processos avançam, por isso que surgirão, né, tantos blocos econômicos nessa sequência. Então, muito bem. Aí, uma coisa aqui para a gente já se encaminhar aí para o final da nossa aula, é interessante a gente observar o seguinte. Outro dia eu conversava com um amigo e ele dizia assim, poxa, será que não é a hora já de nós começarmos a chamar a nova ordem mundial também já de velha, né? Ou abandonar esse tipo de situação? Se você for observar, sim, né? Mas você que está se preparando aí para um concurso, né? Veja, os manuais, as apostilas e tal, ainda trazem isso, né? Então nós temos assim expectativas que isso continue sendo cobrado nas provas dos vestibulares. Mas realmente você ficar alimentando o mundo, né, assim, numa nova ordem, né, como eu até atualizei isso para vocês, já não é mais muito, né, interessante, já não é mais tão legal a gente continuar mantendo esse tipo de situação. E veja, as situações econômicas daqui para frente, políticas até, deverão mudar bastante esse panorama. Mas, por outro lado, né, veja o seguinte, quando acabou a Guerra Fria, você que é um pouco mais jovem do que eu, talvez seja a primeira vez que você ouve falar nessa personalidade, Joelmir Betting. Ele foi um grande repórter brasileiro, fazia análises econômicas e coisas complexas com uma facilidade incrível. Até sugiro aí que você dê uma olhadinha aí, coloca lá Joelmir Betting, né? Tem uma história pessoal interessantíssima, menino pobre, né, que a família pediu para um padre dar uma força, né, porque estava difícil para, inclusive, alimentar o menino assim, e ele vai lá, veja, poderia ter sido um mero sacristão, né, poderia ter ficado, mas não, né, foi lá, estudou, ficou um cara letrado e tal. Mas quando acabou a antiga União Soviética, eu lembro que eu, na época, era professor de uma rede de escolas de São Paulo e eu fui numa palestra com o Joelmir Betting. E eu lembro, assim, que o Joelmir Betting, ele estava justamente falando, essa palestra, a gente foi ali em 92, acho 93, e ele estava falando do final da União Soviética, dessa coisa, né, que da Guerra Fria, que estávamos entrando numa nova ordem mundial, analisando isso aqui, né, o avanço e a estruturação da União Europeia, o Mercosul e tal, mas aí tratando sobre o final da União Soviética, ele falou uma coisa que, assim, eu lembro bem, ele disse assim, matar o urso foi fácil, eu quero ver remover o cadáver. E é isso mesmo, né? Veja, a União Soviética ruiu, né? Mas a remoção do cadáver, né? Você pode ver aí, se você pegar hoje a Rússia,
tantos anos, né, aí, ó, sobre a presidência do Vladimir Putin, aquela situação, né? Você que acompanhou nos últimos tempos aí a Bielorrússia lá, né? O cara está no poder há 22 anos, tentaram tirar, ele ameaçou as pessoas, uma coisa, né? E tal. Veja experiências ainda, né? Tentando implantar o modo ruim e falido, como foi a antiga União Soviética. Você vê aí tentar ser implantado em alguns países, pessoas defenderem, né, e tal. A questão, por exemplo, da corrida bélica, nós temos países como, né, o Irã, outro dia, insistindo, né, na obtenção de uma bomba nuclear e tal. Então, veja, ainda nós temos fantasmas, né, da Guerra Fria. Né? A disputa comercial atual, nesse novo modelo entre Estados Unidos e China, muitos falam que é um sopro na chama da antiga Guerra Fria. Então é curioso que se esse modelo, né, já não atende tanto à nossa realidade, mas ainda a gente tem reflexo lá, né, da Guerra Fria, e o Betty estava bem certinho em falar lá, né, que matar o urso foi fácil, mas remover o cadáver. Veja, nós temos aí a Coreia, até esquecendo, né, a Coreia do Norte, olha aquele cadáver lá, né, incomodando, Cuba, né, os Castros lá não largam o osso, é uma coisa, né, medonha. Mas é isso, gente. Então é isso que eu queria tratar com vocês nessa nossa aula. Só rapidamente aqui algumas coisas. A nova ordem mundial, ela traz também uma coisa importante, né? O peso das questões ambientais. Veja só, a nova ordem começa em 91, 92 é Eco 92. E aí o que acontece, né? As questões ambientais hoje são, né, um dos grandes obstáculos aí que nós temos. Tanto que até, né, na própria realidade aí geológica, né, ecológica de modo geral, pensa-se até em implantar, né, o conceito do antropoceno, coisa que a gente fala lá nas aulas de geologia. E talvez você já ouviu falar que o nosso tempo também está marcado pelo fim das guerras. Você vai dizer, mas que piração é essa? Bom, gente, hoje é pouco provável que vai acontecer uma guerra mundial. Vocês vejam, isso todo mundo já viu que seria, né, inviável. Veja que há muito tempo, né, nós não tivemos assim guerras extremamente significativas. Gente, uma guerra que seja pequena, que morra 2 pessoas já é uma tragédia, né? Mas veja, depois da Segunda Guerra Mundial, as guerras foram bem localizadas, né? Vietnã, Coreia, conflitos ali na África, né? A situação, por exemplo, da antiga Iugoslávia, né? Nós tivemos assim, a Guerra das Malvinas, tá vendo? Mas nós tivemos focos menores, né? Então, o que acontece? A ideia de um conflito global hoje é pouco provável. Veja, a situação de um país invadir o outro, né? Isso hoje, um país controlar o outro, anexar, né? São situações bem menores. Teve lá a anexação da Rússia, que anexou a península da Crimeia, mas é uma coisa menor, né? Então, por isso que hoje muitos falam até assim no fim das guerras. No começo de 2020, você lembra lá quando o Irã ficou puto da vida que mataram um general lá, né, o Iraque lá tinha mandado matar, os Estados Unidos apoiou e tal, falava assim, agora vai dar uma guerra mundial. Não, logo se apaziguou e tal. Então o que acontece? A ideia de uma guerra mundial hoje é muito remota, certo? Então, muito bem. Terminar aí com uma sugestãozinha, gente, se quiser ver um filme bacana sobre o colapso da União Soviética, o estabelecimento de uma nova ordem mundial, veja Adeus Lenin, mais de 11 milhões de pessoas já assistiram. Filmaço, você vai se divertir e mostra bem a realidade ali do colapso da União Soviética e a aceitação de um modo capitalista. Tá certo? Então fica bem, obrigado, até a próxima.